Vídeo Palestra Nova Era. Palestrante, Ângela Rosa. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, boa noite. Bom, pessoal, o tema de hoje da nossa palestra é Pátria e Espiritismo. Espero que vocês gostem. E se tiverem alguma dúvida, pode falar conosco, tá? Estamos aqui para poder ajudar. Numa época em que se exacerbam sentimentos conflitantes causados por disputas políticas sob a visão patriótica, convém trazer à luz quão limitada e imprópria é essa questão sob a luz da doutrina espírita. Para tanto, vamos nos valer das lições contidas no livro A Vida Além da Sepultura, pela qual o médium Hercílio Mais entrevistou as entidades espirituais Atanagildo e Ramatiz. Demonstram eles que o conceito de pátria é ligado a ressonâncias passadas, fruto de sentimentos inferiores arraigados nos reencarnantes. Kardec sempre se posicionou de que a doutrina devia ser universalista e não regionalista. O Espiritismo nunca terá um país como o Vaticano e nem uma sede religiosa mundial como Meca ou Jerusalém. Vejamos como nossos autores encaram a questão. Se a redução da população resolvesse o problema, há 3.000 anos ele teria sido um dos mundos mais felizes e livre de qualquer problema aflitivo, só porque possuía menor número de criaturas. A verdade é que os principais problemas da humanidade começam exatamente no lar, no conflito entre esposos, filhos e progenitores. Estende-se aos vizinhos do mesmo arrebalde, entre os cidadãos do mesmo estado, entre os estados do mesmo país, e depois entre os povos, nações e raças, para culminarem nos choques intercontinentais, em que os seres mais se parecem a feras que se entredevoram, açoitados pelo orgulho, a vaidade, a prepotência, a cupidez e a crueldade. Os homens se separam pelas religiões, partidos políticos, nacionalismos tolos e diferenças de cor e de sistemas doutrinários. Afundam-se em toda sorte de vícios, paixões e caprichos perigosos. Mesmo que aumente ou se reduza a parentela e a humanidade terrena, vê-se que a reencarnação não leva em conta um país melhor ou pior para tal desiderato, mas onde as pessoas envolvidas em resgates e missões poderão melhor cumprir os seus compromissos. E mesmo assim, o livre-arbítrio que todos temos pode frustrar esses acertos prévios. Alguém pode nascer num país e decidir se mudar para outro por razões econômicas ou políticas, guardando raízes anteriores
acumuladas com novas do local de destino. Qual é o país espiritual dessa pessoa? Nenhum, porque isso não existe. Além disso, sucessivas reencarnações em países diferentes, que vemos frequentemente em romances espíritas, psicografados, enfraquecem qualquer pretensão da entidade conservar os sentimentos patrióticos. De novo, nossos mentores, o sentimento de amor à pátria muda a cada nova reencarnação. À medida que o espírito muda de raça ou de país, e por isso se registram acontecimentos até engraçados entre vós. Quantos alemães odeiam a França, mal sabendo que na última encarnação foram franceses que odiavam a Alemanha? Ou então, quantos homens brancos da América do Norte odeiam os negros, ignorando que no passado faziam parte da mesma raça que ora perseguem? Em verdade, tudo não passa de uma tola transferência de ódios de um. Os homens se separam pelas religiões, partidos políticos, nacionalismos tolos e diferenças de cor e de sistemas doutrinários. Afundam-se em toda sorte de vícios, paixões e caprichos perigosos, mesmo que aumente ou se reduza a parentela e a humanidade terrena. Em verdade, tudo não passa de uma tola transferência de ódios de um lugar para outro, por parte do espírito, e não da raça ou país. Essas almas, depois da morte do corpo físico, sofrem as mais pavorosas dores e remorsos, envergonhadas de si mesmas ao se lembrarem de seu ódio racial. O mesmo pode acontecer com as almas exageradamente patriotas, quando regressam de uma existência terrena fanatizadas pela última pátria em que reencarnaram. Mas a força do espírito imortal opera no seu interior, pois, de tanto mudarem de trajes carnais, vestindo a roupagem do judeu, do hindu, do polonês, do egípcio, do peruano, alemão, brasileiro ou groenlandês, essas almas terminam incorporando em si mesmas um pouco de cada raça e compondo uma simpática dosagem de fraternidade, já a caminho de se tornarem cidadãos do mundo. E como terão de se submeter também às regras das comunidades astrais em que estagiam, entre cada encarnação terrena, enfraquecem-se as suas tradições nacionalistas e o orgulho de raça do mundo terráqueo. E se assim não fora, resultaria que os desencarnados prosseguiriam aqui em seus conflitos emotivos de raça e de pátria, e certamente teríamos de enfrentar também os terríveis problemas das guerras, lutas e revoluções fratricidas com outros agrupamentos da nossa mesma morada espiritual. Há uma só raça e um só nacionalismo, quer queiram ou não, os magnatas e os gozadores do mundo. Uma só raça de espíritos provinda de um só Deus e um só nacionalismo, herdado de uma só pátria cósmica. Não desconhecemos esse problema da fome, da veste e do lar, que assedia infelizes criaturas terrenas, que mais se assemelham a duendes desesperados. No entanto, sob o mecanismo justo
e ratificador do karma, só passam fome, sofrem frio e perdem os seus lares ou as suas terras justamente aqueles que, no passado, também abusaram dos seus poderes e dos bens do mundo, criando, portanto, as condições a que depois se sujeitam quando a lei os junge na engrenagem kármica da causa e efeito. Mesmo nos quadros mais pungentes da vossa civilização, a lei sideral de que quem com ferro fere, com ferro será ferido, é aplicada pelos próprios culpados de ontem, que assim se recuperam espiritualmente das burlas e das crueldades de outrora. Enquanto na América do Norte, para resgatar suas dívidas kármicas, consequentes da violência com que os seus pioneiros desalojaram impiedosamente os peles vermelhas de suas terras, os seus habitantes têm que aceitar as encarnações de espíritos muito instintivos, sofrendo-lhes a rebeldia e a desforra na figura dos gangsters brutais. No vosso país, a velha dívida para com os negros escravizados, sem qualquer respeito pelas suas necessidades, também está sendo paga na carga de ociosos, malandros e transviados que vos exploram e assaltam cotidianamente. Esses irmãos também nos repreendem quando conservamos preconceitos contra imigrantes e refugiados de regiões onde a vida se tornou insuportável. Em geral, o homem terrícola ainda teima em querer ignorar que toda a humanidade é sua irmã, submetida às mesmas condições físicas e que o problema de todos os homens, esposas, mães e filhos ou irmãos é um só. Trata-se de uma só coletividade formada por seres iguais, mas entre a qual muitos gemem angustiados pelo frio, fome, falta de veste ou do lar, com um meio de vida doloroso, enquanto outros se fartam à vontade e vivem de coração endurecido e revoltado. E há de ser assim por muito tempo, até que os terrícolas compreendam que o seu problema espiritual, em qualquer latitude ou longitude geográfica do planeta, seja na Europa, nas Américas, na África ou na Ásia, há de ser sempre o mesmo, porque não é problema de nações ou de raças, mas de toda a humanidade. Ainda há pouco vós fizemos ver o grande e doloroso resgate kármico que espera os homens e os países que não socorrem outras raças empobrecidas. Devido ao seu egocentrismo nacionalista, ouvidam deliberadamente que o problema da fome hindu, chinesa, árabe ou eslava não é problema de raças, mas indiscutivelmente humano, e que se estende a todas as partes do globo. Quanto aos políticos de um modo geral, Allan Kardec a eles se referia sempre em conjunto com os demais profissionais, como médicos, advogados, professores e outros, não lhes dando a importância que se lhes dá atualmente, como se fossem ou devessem resolver todos os problemas humanos. Os políticos são vistos espiritualmente como pessoas que recebem ou querem ter uma missão pública e automaticamente assumem os riscos e as responsabilidades que dela advêm. Vejam como Atanagildo equaciona apropriadamente o tema. Reconhecemos que, num país como o vosso,
onde ainda não se resolveram com êxito os mais simples problemas, como os da fome, da veste, do lar, da saúde e da educação dos seus compatriotas. Mas isso é problema de fórum íntimo daqueles que vêm administrando o país, muitos dos quais têm se desviado de suas responsabilidades para com o povo, dando lugar a uma situação. Mas a lei divina tem se encarregado de julgá-los, pois muitos desses brasileiros inescrupulosos e indiferentes à sorte alheia já estão retomando a antiga pátria brasileira e se arrastam pelas ruas das suas cidades, por eles exploradas, quais molambos vivos, que rogam a esmola do pão àqueles que subestimaram. E para nossa visão espiritual, esses que já renasceram no Brasil, embora sujeitos a novas encarnações que os aguardam para a retificação futura, ainda se encontram em melhores condições do que outros mais culpados, que ainda se debatem nas profundezas dos charcos pestilentos do astral inferior, açoitados barbaramente pela matilha de verdugos que não lhes perdoa sequer a impossibilidade de não haverem podido educar um filho ante seus descalabros e desmandos administrativos. Se os vossos políticos e administradores pudessem apreciar os quadros pavorosos que presenciamos no além-túmulo, quando se trata de governantes que não cumprem fielmente os mandatos que lhes são outorgados e se esquecem da grave responsabilidade pública que assumem, cremos que desapareceriam todos os candidatos às câmaras legislativas e cargos administrativos do vosso país. Faltar-lhes-ia coragem para se arriscarem a tão dantescos padecimentos, consequentes de seus equívocos imperdoáveis. Vejamos como se agrupam os desencarnados no plano espiritual, considerando suas origens patrióticas. E o problema no astral ainda é um tanto complexo, porque na formação das comunidades espirituais, as almas devem ser congregadas tendo em vista especialmente as suas condições morais, enquanto que na Terra elas se agrupam por tipos raciais, formando países e nações, irmanadas pelos mesmos costumes e tradições. Aqui não se cultua nenhum nacionalismo pátrio, no sentido de separação de raças a que pertenceram os espíritos desencarnantes. Isso é secundário, pois os nossos atuais conhecimentos são mais que suficientes para reconhecermos que os países na Terra nada mais significam do que agrupamentos de almas criadas pelo mesmo Deus e destinadas à mesma aventura espiritual. A situação racial é coisa provisória e de só menos importância para a eternidade da alma, quer ela se encontre no mundo físico ou em nosso plano astral. Os agrupamentos raciais são precisos em vosso mundo. Por quê? Porque de início auxiliam a educação e o progresso dos espíritos ainda imaturos de consciência, que são favorecidos com as preliminares do conhecimento, graças à formação de grupos simpáticos e à facilidade de relações pelo intercâmbio natural entre os mesmos costumes e tradições pátrias. Muito pior seria o caso se esse espírito pátrio, conservador ou defensivo, fosse mantido exclusivamente no seio de cada família, entre a parentela consanguínea,
como já aconteceu no passado, quando os mais sangrentos conflitos se geravam entre as tribos originárias da mesma região pátria. Vê-se que, com o conceito de pátria, do ponto de vista espiritual, é mais negativo que positivo, gerando conflitos internos e externos nas disputas políticas, raciais, profissionais e na competição entre os governos locais e internacionais. Obrigada pela atenção. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Deus abençoe a todos nós. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Eleve seu pensamento a Jesus com muita fé. Faça um recolhimento interior, afastando da mente todas as preocupações, fechando os olhos, relaxando e confiando em Jesus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.